Olá, meus amados, aqui quem vos fala é o pastor Marcos, direto do canal Teologia Livre, com o tema As Duas Mortes. Existe a morte física e existe a segunda morte. A primeira coisa que temos que entender é que Deus não criou a morte, mas promete destruí-la com a eternidade, ou seja, dando a eternidade ao homem, vida eterna ao homem. O livro de Gênesis relata que Deus criou o homem e colocou a árvore da vida para que ele permanecesse sempre vivo. Mas o homem pecou deliberadamente. Capítulo 2, versículo 17, vai mostrar que o homem ele come do fruto, exatamente do fruto que ia trazer morte para ele e para a sua descendência. Então, o homem peca deliberadamente, por conta própria. Ele peca, ele desobedece e por causa do pecado entra a morte. Desse ponto de vista, não foi Deus quem criou a morte. Quem criou a morte foi o homem. O homem, o próprio homem foi quem criou a morte. Então, essa é a primeira morte, a morte física. E da morte física surgiu também a morte moral e a morte espiritual. Na primeira de João, no capítulo 5, versículo 19, deixa eu ver aqui que eu deixei escrito para não me atrapalhar. Acho que é 5,19 mesmo, é 5,19. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. Veja bem, o mundo não é do maligno, o mundo é de Deus. A honra e a glória é de Deus. A palavra diz que o mundo jaz no maligno, ele está no maligno. Então, o homem hoje envelhece, morre, tem também a morte moral e a morte espiritual. Outro ponto que temos que entender é que o homem ele é uma tricotomia: corpo, alma e espírito. E temos que dividir a tricotomia em duas partes. A primeira parte, o corpo, que é o corpo tangível, a nossa carne. E a segunda parte, que é a alma e o espírito. A alma e o espírito não se separam, são entrelaçados. E a morte, a primeira morte, acontece exatamente no corpo. A ressurreição também é para o corpo, porque a alma e o espírito não morrem, nunca morrem. Desse ponto de vista da alma e do espírito, a morte não existe. A primeira morte ela é no corpo. A ressurreição também é para o corpo. Tanto a ressurreição dos salvos, a ressurreição em glória, assim como a ressurreição dos perdidos, daqueles que serão condenados, é conhecido como a ressurreição do corpo de vergonha. Então, a morte é no corpo, a morte física é no corpo, porque a alma e o espírito não morrem, nunca morrem. Tem um texto muito interessante, que está em Mateus, eu separei aqui no capítulo 28, já estou aqui com a minha Bíblia aberta, que diz assim: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, esse versículo, ele vai dar ênfase à morte da alma e do corpo. Esse versículo ele não dá ênfase à morte do corpo, que é a primeira morte. Porque nós vemos que o homem, ele tem muito temor pela primeira morte, a morte do corpo. Mas não tem temor pela segunda morte. Então, qual é a segunda morte? A primeira morte nós já conhecemos, que é a morte do corpo, onde haverá a ressurreição do corpo. Mas a segunda morte,
ao qual esse versículo ele dá ênfase, que é a morte da alma. Que morte é essa? Essa morte é quando o homem ele é condenado por Deus e separado por Deus por toda a eternidade. Então, a primeira morte é a morte física, a segunda morte é a morte chamada separação eterna de Deus. Essa é a pior de todas as mortes, porque a primeira morte ela é passageira, haverá ressurreição. Mas a segunda morte ela não é passageira, ela é eterna. E no livro do Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 14, é onde vai trazer um texto que vai falar da segunda morte. Vamos lá, Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Olha o que diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então nós vemos que a humanidade tem muito temor pela primeira morte. Como tricotomia, a primeira morte é a morte do corpo, onde haverá também a ressurreição do corpo. Mas a segunda morte é a morte onde o homem será condenado e separado por Deus eternamente. E é exatamente essa morte que Jesus ele dá ênfase, que ele manda que o homem não venha temer aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. É onde o homem ele vai ser separado de Deus eternamente. Então a primeira morte é uma morte passageira. Tem um ditado que diz que certo é a morte, pois eu digo a vocês que nem a morte ela é tão certa. Certas são as promessas de Deus. Porque no livro de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 51, a palavra diz que nem todos dormiremos. Isso é uma referência, amados, ao arrebatamento da igreja. Em outras palavras, o texto está dizendo que nem todos vão morrer se o arrebatamento acontecer nesta era presente. Aqueles que estiverem em Cristo, eles não vão experimentar a morte. Portanto, sobre as duas mortes, a pior não é a primeira morte, a pior é a segunda morte, onde o homem ele vai ser separado de Deus eternamente. Então, a primeira morte, que é a morte do corpo, haverá também a ressurreição do corpo. Haverá duas ressurreições. A ressurreição dos salvos, que vai receber um corpo de glória. O texto diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15 também, que os salvos vão receber um corpo glorificado, um corpo imortal que não mais vai morrer, e um corpo incorrupto. Então, esse é o corpo de glória para os salvos. E a outra ressurreição é aqueles que vão receber um corpo de vergonha. Então, o que é que eu quero trazer aqui? Que desse ponto de vista não existe morte. A primeira morte é a morte passageira. Esse corpo perece, mas a nossa alma permanece sempre viva. E nós vamos receber um novo corpo. Aquele que crê na promessa, ele vai receber um corpo glorificado. E aquele que não crê na promessa, ainda assim, o corpo vai ressuscitar em corpo de vergonha. Mas a segunda morte, que é a pior de todas as mortes, é quando o homem ele é separado de Deus eternamente. Então, Deus não criou a morte, mas prometeu destruir a morte, dando a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, fica aí uma palavra de reflexão, para que a gente possa refletir que não devemos temer aquele que pode matar o nosso corpo, mas sim aquele Deus que pode tanto lançar o nosso corpo quanto a nossa alma no inferno, que é a separação definitiva entre o homem e Deus. Que Deus em Cristo possa estar abençoando, abrindo entendimento de todos. Amém? Esta é a nossa videoaula. Se você gostou dessa videoaula, se inscreva no nosso canal, dê um joinha e compartilhe. Obrigado mais uma vez e até a próxima videoaula com a bênção de Deus.